No capítulo de número 1 do livro do profeta Daniel, a Bíblia Sagrada nos apresenta dois reinados diferentes. De um lado nós temos o rei Jeoaquim. Quem que foi o rei Jeoaquim? Jeoaquim, ele foi um dos reis que reinou sobre Judá. Do outro lado nós temos o rei Nabucodonosor. Quem que foi Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um dos reis que reinou sobre a Babilônia. Pois bem, estou aqui com a palavra do Senhor em mãos e a Bíblia Sagrada nos diz que certa feita Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém. A Bíblia diz que ele invadiu Judá e Nabucodonosor ele sitiou, ele tocou fogo, ele destruiu com a cidade de Judá. E a Bíblia diz que Deus entregou o rei de Judá, ou seja, Jeoaquim, junto com uma grande parte dos utensílios da casa do Senhor, nas mãos de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e ele levou cativo junto com ele o rei Jeoaquim, que foi um dos reis que reinou sobre Judá. A Bíblia diz que ele também levou os utensílios que faziam parte da casa do Senhor, os utensílios sagrados. E a Bíblia nos diz que passa-se um tempo aonde Nabucodonosor ele vai dar uma ordem para o seu oficial. Ele vai dar uma ordem para o oficial ali da sua corte para que ele volte até Judá à procura de jovens. Louvado seja Deus, jovens ali que pertencessem à família real, né? E aqueles jovens eles seriam levados para a Babilônia. Pois bem, a Bíblia nos diz que o oficial da corte do rei Nabucodonosor, ele obedece à ordem do rei e ele vai até Judá à procura de jovens que faziam parte ali da mesa real. E dentre estes jovens, a Bíblia Sagrada nos diz que foram levados, né? Entre eles foram levados 4 jovens, que eram eles: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que muitos jovens foram levados por este oficial, que era Aspenaz, o comandante da corte do rei Nabucodonosor. Então a Bíblia diz que Daniel, junto com alguns jovens, vão ser levados por Aspenaz até a Babilônia, para que ali pudessem trabalhar no reinado de Nabucodonosor. A Bíblia diz que todos os jovens, a Bíblia diz que muitos jovens foram levados para a Babilônia. E os jovens que foram levados ou que eram levados para a Babilônia, eles deveriam aprender tudo sobre os costumes, tudo sobre a cultura, a ciência, tudo que estava envolvido ali com a Babilônia. Queridos, veja bem, a Bíblia nos diz que todos os jovens que foram levados e que estavam ali no palácio do rei Nabucodonosor, a Bíblia nos diz que eles eram alimentados e toda a comida ela era oferecida, né, por intermédio ali do rei Nabucodonosor, ou seja, toda a comida, toda a refeição, todo o alimento que era servido vinha da mesa do rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que todos os jovens que foram levados, eles teriam que passar por uma entrevista com o rei Nabucodonosor. Eles teriam que passar, vamos dizer assim, por um treinamento, né, por um período de aproximadamente 3 anos, louvado seja Deus, aonde
eles seriam ali treinados, né? Eles teriam ali um professor, então eles estariam ali, vamos dizer assim, numa escola, aonde eles estariam ali durante 3 anos sendo ensinados, aprendendo ali tudo sobre as línguas, os costumes e a cultura da Babilônia. A Bíblia diz que dentre eles estavam 4 jovens, que eram eles, jovens que foram levados cativo de Judá. E a Bíblia diz que dentre eles estava Daniel, Hananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que Aspenaz, o chefe, né, o oficial ali da corte do rei Nabucodonosor, ele achou por certo que deveria mudar os nomes dos jovens. Quem sabe, pensou ele, mudando o nome destes jovens, também eu irei mudar a identidade deles, porque o nome é tudo, a identidade é tudo. A Bíblia diz que ele mudou o nome dos 4 jovens. Então, antes a gente tinha Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Porém, o nome de Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. O nome de Hananias passou a ser chamado de Sadraque. Misael passou a ser chamado de Mesaque. E Azarias passou a ser chamado de Abednego. Então, antes de mudar os nomes, a gente tinha Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Após mudar os nomes, agora nós vamos ter Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia Sagrada nos diz que Daniel, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei, com as comidas do rei, com as refeições que ali eram servidas. A Bíblia diz que na hora em que foram servir todos os jovens, Daniel ele chama o oficial da corte de lado e ele vai dizer o seguinte: olha, eu não posso participar deste banquete, eu não posso comer destes manjares do rei, até porque a minha religião não permite. Eu sou um homem diferenciado, eu sou um homem fiel a Deus, eu sou um homem temente a Deus, e todos esses alimentos eu sei que eles são oferecidos, consagrados a deuses pagãos. Pois bem, a Bíblia nos diz que Daniel, ele pediu permissão para Aspenaz. Quem que era Aspenaz? O chefe da corte de Nabucodonosor. Ele vai pedir permissão para Aspenaz, né, para não se alimentar, louvado seja Deus, para não se alimentar dos manjares do rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que Deus fez com que o oficial fosse bondoso com Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele teve uma atitude muito arriscada, né? O rei poderia ali arrancar com a cabeça de Daniel e os 3 jovens morrer ali junto com ele. Mas a Bíblia diz que por causa da atitude de Daniel, Deus ele achou graça e Deus agora toca no coração do homem. E aquele homem também vai achar graça. E a Bíblia diz que Deus fez com que o oficial, ou seja, não foi bondade dele, foi bondade de Deus. Deus fez com que o oficial ele fosse bondoso com Daniel, né? Por quê? Porque ele aceitou a proposta de Daniel. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o homem que servia a comida, ele ficou com muito medo de Nabucodonosor descobrir o que estava acontecendo entre Daniel, entre ele e os 3 jovens, porque eles manteram o segredo. Apenas quem sabia o que estava acontecendo era Beltesazar, sabia o que estava acontecendo era Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a Bíblia diz que ele ficou com medo, Aspenaz, né? Aspenaz ele ficou com medo, ali junto com o cozinheiro, ficou com medo com que o rei Nabucodonosor ele descobrisse o que estava acontecendo, porque eles manteram o segredo. Quem sabia desse segredo que eles iriam passar a se alimentar apenas de alimento, quem sabia era apenas Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego, Aspenaz, o homem ali responsável pela comida, o dispenseiro,
e só, e Aspenaz, né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que aquele homem, ele vai ficar com medo de que ele descubra. Ele fala, olha, se Nabucodonosor ele descobrir, vai morrer todo mundo. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia nos diz que ali, aquele homem, ele manteve, louvado seja Deus, o segredo. Queridos, veja bem, a Bíblia nos diz que Daniel, como eu já falei, Daniel ele decidiu não se contaminar, decidiu não se alimentar, né? Daniel ele decidiu se alimentar apenas de legumes e água. E pediu para que ali Aspenaz fizesse um teste com ele por um período de 10 dias. Daniel ele disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, faça um teste de 10 dias. Eu preciso que você faça um teste com nós de 10 dias. E durante esses 10 dias, nós vamos se alimentar apenas de legumes e água. E depois, acabando esses 10 dias, eu preciso que você faça uma comparação entre todos os jovens que estão aqui e nós 4. E veja se há alguma diferença. Se nós vamos estar magro, se nós vamos estar com os nossos semblantes feios, se nós vamos perder peso. Depois você me fala se a gente pode manter o acordo ou não. Querido, a Bíblia diz que passando-se os 10 dias, Aspenaz, junto com o cozinheiro, junto com o responsável ali pela comida, eles perceberam que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam mais fortes, estavam mais bonitos, estavam gordos, estavam com aparência bonita. E a Bíblia diz que quando acabou o teste, a Bíblia diz que eles aceitaram. E a partir desses 10 dias, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles passaram a se alimentar apenas de legumes e água. Então vamos lá. Se o ano ele tem 365 dias e eles tiraram 10 dias para fazer um teste, então podemos dizer que eles se alimentaram aí, eles se alimentaram, né, durante 365 dias só de legumes e água, mas tirando os 10 dias do teste, foram 355 dias. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que por causa desta atitude de Daniel, por causa desta decisão de Daniel, por causa da ousadia de Daniel, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria para Daniel. Deus deu sabedoria para Ananias, Misael e Azarias. Louvado seja Deus, para que eles ali conseguissem entender e saber de tudo ali que acontecia na Babilônia. Tudo sobre a cultura e a ciência e os costumes da Babilônia. Queridos, a Bíblia diz que todos receberam, porém, a Bíblia é clara em dizer que Deus deu algo a mais para Daniel. Por quê? Porque Daniel era o cabeça. Ali entre os 4, Daniel era o cabeça. Então, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria, Deus deu sabedoria além do que deu para os 4 para Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele era diferenciado, pois além de saber tudo sobre a cultura e a ciência da Babilônia, a Bíblia diz que Daniel, ele sabia interpretar todo tipo de sonho e visão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, veja bem, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles se alimentaram apenas de legumes e água por um período de 3 anos. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando completou o período dos 3 anos, a Bíblia nos diz que Aspenaz, o chefe, né, dos oficiais ali da corte do rei Nabucodonosor, ele agora vai pegar os 4 jovens, né, que estavam ali presos, estavam ali aprendendo, né, estudando, aprendendo tudo sobre as línguas da Babilônia, os costumes da Babilônia, a cultura da Babilônia. Eles agora vão ser levados, né, ou seja,
todos os jovens, não só Daniel, Hananias, Misael e Azarias, mas todos os jovens que foram levados cativos para a Babilônia, eles agora vão ser levados, né? Vão ser levados por Aspenaz, né? Para o palácio do rei Nabucodonosor. E chega a hora em que eles vão se apresentar diante do rei Nabucodonosor. Chega a hora em que eles vão passar pela grande entrevista do rei Nabucodonosor. Assim como numa empresa que para um funcionário trabalhar, ele precisa passar na entrevista, ele precisa falar, ele precisa ser observado, ele precisa ser entrevistado. Não foi diferente na vida desses 4 jovens, na vida desses muitos jovens que foram levados. Agora todos estão diante de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele começa a observar, ele começa a fazer pergunta, ele começa a entrevistar, ele começa a examinar o comportamento, a fala, o olhar, né? o modo de cada um. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele entrevista todos os jovens que foram levados para a Babilônia. Louvado seja Deus. Porém, a Bíblia nos diz que o rei, ele percebeu que dentre todos aqueles que estavam ali, não se achava dentre eles ninguém como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que muitos foram chamados, olha que coisa linda, porém poucos foram os escolhidos. Muitos foram chamados, mas os que foram escolhidos foram 4, que foi Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele fez todo tipo de pergunta ali para esses 4 jovens. Perguntas que exigiam muita sabedoria e conhecimento. E aí Nabucodonosor, ele descobre que esses 4 jovens, eles eram diferenciados. Eles não eram jovens qualquer, não eram jovens normal, mas eles eram jovens que, segundo Nabucodonosor, ele chegou à conclusão que, segundo ele, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores ali do seu reino e de toda a Babilônia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que após isto, Daniel, ele é levantado ali como um homem importante ali na Babilônia. Louvado seja Deus. O que é, meus irmãos, que eu aprendo com o capítulo de número 1 de Daniel? Qual a lição que o capítulo de número 1 de Daniel ele ensina para mim? O que eu aprendo com o capítulo 1 do profeta Daniel? Pois bem, eu aprendo o seguinte: eu aprendo e compreendo que ninguém consegue entender os propósitos de Deus. Também eu entendo que Deus, o nosso Deus, ele não está limitado ao homem, à mão do homem, ao conhecimento do homem, ao tempo do homem. Deus é Deus. O que eu aprendo com o capítulo de número 1 de Daniel? Eu aprendo que milagre não se explica, milagre se vive. Eu aprendo que precisamos, assim como aqueles 4 jovens, sermos diferenciados na presença de Deus, diferenciados na nossa casa, diferenciados na nossa parentela, diferenciados na empresa, diferenciados no ministério, diferenciado aonde eu e você estiver, aonde eu e você for, aonde eu e você, louvado seja Deus, estiver. O que eu aprendo com o capítulo 1 do profeta Daniel? Eu aprendo que através de uma atitude, Deus, ele pode mudar o cenário. Se Daniel não tivesse tido a atitude que ele teve, se Daniel não fosse um homem ousado, um homem de fé, um homem de ousadia, Daniel teria se contaminado
com os manjares do rei. Se Daniel fosse um homem qualquer, um homem acomodado, Daniel não teria alcançado o que ele alcançou. Daniel não teria chegado aonde ele chegou. Daniel não teria se destacado da forma que ele se destacou. O que eu aprendo com o capítulo 1 de Daniel? Eu aprendo que no lugar da nossa vergonha tem dupla honra para a glória de Deus. Eu aprendo que os humilhados serão exaltados. Eu aprendo com o capítulo de número 1 de Daniel que nem sempre vamos ficar no lugar que a gente quer. Daniel não quis ser levado para a Babilônia, mas Daniel ele foi tomado dos seus pais quando ele tinha aproximadamente 12 anos de idade. Louvado seja Deus. Ei, veja bem, Daniel ele não teve juventude. Daniel ele não curtiu a vida como muitos jovens, muitos adolescentes curtem. Não. Daniel ele teve uma vida sofrida. Louvado seja Deus. O que eu aprendo com a passagem de Daniel é que muitas das vezes, para que aquilo que Deus preparou chegue na minha e na tua vida, nós vamos ter que renunciar, nós vamos ter que sacrificar. Daniel ele renunciou os prazeres da carne, os prazeres da terra, os prazeres desse mundo. Daniel ele rejeitou os pratos de Satanás. Quer ver o diabo ficar furioso? É quando ele coloca um prato na mesa e você desfaz. Louvado seja Deus. Ei, queridos, veja bem, o que eu aprendo com a passagem de Daniel, eu aprendo que quando na minha e na tua vida acontece o que não era para acontecer, é porque o nosso Deus, ele está chegando. É porque o nosso Deus, ele está trabalhando no silêncio. Quando acontece aquilo que não era para acontecer, aquilo que eu e você não planejou, é porque o nosso Deus ele está nos provando, é porque o nosso Deus ele está nos observando, é porque o nosso Deus ele está preparando algo para que o nome dele venha ser glorificado na minha e na tua vida. É porque o nosso Deus, ele, louvado seja Deus, está se preparando para mudar o cenário da minha e da tua vida. O que eu aprendo com a passagem de Daniel é que nesta vida, nesta terra, no Evangelho, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. O que eu aprendo é que se for para ser chamado, tem que ser escolhido, porque não basta apenas ser chamado, tem que ser escolhido. Daniel foi chamado, mas se Daniel não fosse escolhido, Daniel não teria sido levantado como príncipe da Babilônia, como governador da Babilônia. Daniel, se ele fosse apenas chamado, Daniel não teria destaque. Talvez o livro de Daniel, talvez Daniel não estivesse um currículo tão bom igual ele tem hoje. Louvado seja Deus. Eu entendo com o capítulo 1 de Daniel que o propósito de Deus, ele só vai se cumprir na minha e na tua vida quando eu e você andar conforme o propósito de Deus. Por exemplo, se você quer ser um professor, você precisa estudar. Se você quer falar inglês, você precisa estudar. Se você quer ficar forte, você precisa malhar. Tudo tem que ter um sacrifício. Tudo tem que ter uma preparação. Louvado seja Deus. Ei, meu querido, veja bem, antes do policial, ele, louvado seja Deus, e cumprir um chamado, primeiro ele se prepara. Antes do bombeiro sair para apagar o fogo, primeiro ele se prepara. Veja bem, tem que ter preparação. Eu aprendo com a passagem de Daniel que para que a vontade de Deus ela venha se cumprir na minha e na tua vida, primeiro eu e você precisamos fazer a nossa parte. Louvado seja Deus. Faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Um exemplo, não tem como Deus ele cumprir a sua chamada na minha vida, a sua promessa na minha vida, se eu não faço por onde. Se Deus me chamou para ser pregador, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso vigiar, eu preciso comprar livro, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso me preparar, porque Deus não vai me usar de qualquer maneira. Há quem diga, há quem fale, mas
mas Deus não precisa de pessoas capacitadas. Isso é mentira de Satanás, porque se Nabucodonosor, que não era servo, era ímpio, um dos maiores feiticeiros da Babilônia, não queria qualquer um para trabalhar no seu reino, quanto mais Deus. Veja bem, Nabucodonosor ele disse para Aspenaz: você pode ir lá em Judá, pode ir em Jerusalém, pode buscar o jovem, só que é o seguinte, para trabalhar comigo tem que ter sabedoria, tem que ser inteligente, não pode ser um jovem acomodado, não pode ser um jovem abestalhado, não pode ser um jovem atroado, um jovem besta, um jovem lerdo, tem que ser um jovem sábio, um jovem esperto, um jovem ligeiro, um jovem que seja inteligente. Ei, querido, veja bem, há quem diga, né? Mas Deus usou a jumenta. Deus só usa a jumenta quando não tem profeta na posição. Deus não me chamou para ser jumenta, ser jumento. Deus me chamou para ser profeta, até porque na jumenta e no jumento o Espírito ele visita e vai embora, mas no profeta o Espírito ele chega, ele faz morada e permanece. Louvado seja Deus. O que eu aprendo com a história de Daniel, eu aprendo que nós não devemos limitar o poder de Deus. Eu aprendo que não existe nada impossível e difícil para Deus. Eu aprendo que o jejum ele não mata ninguém, né? Tem gente que fala: mas eu não consigo ficar 1 hora sem beber café. Então vá para o inferno com seu café. O que eu aprendo com Daniel é o quê? É que o jejum ele não mata, o jejum ele dá vida. Certo é que tem que ter sabedoria para fazer jejum, né? Então veja bem, o jejum ele nos fortalece, o jejum ele mata a carne, o jejum ele nos dá sabedoria, o jejum ele nos dá conhecimento, ele nos capacita, ele nos deixa sensível à voz do Espírito Santo. Eu aprendo com o capítulo 1 do livro de Daniel que Deus ele é aquele que muda os tempos e as horas. Deus ele é aquele que levanta o pequeno. Deus ele é aquele que abate o grande. Deus ele é aquele que exalta o humilhado, né? Deus ele é aquele que, louvado seja Deus, tem poder para soprar o nome. Deus é aquele que tem poder para enricar, para fazer uma pessoa ficar rica do dia para a noite, da noite para o dia. Deus é Deus, Deus é dono do ouro e da prata. Eu aprendo, louvado seja Deus, com o capítulo 1 de Daniel, que Deus é aquele que usa o pequeno para confundir o grande. Deus ele é aquele que usa as coisas loucas para confundir a sábia. Deus ele é aquele que pega as que são para as que não são para confundir as que são. Louvado seja Deus. Veja bem, Deus ele é aquele que revela o futuro. Só Deus tem poder para revelar o futuro. Deus ele é aquele que tem poder para revelar aquilo que está em oculto e escondido. Louvado seja Deus. Eu aprendo com Daniel que não há nada em oculto, não há nada que esteja por debaixo do pano, por debaixo do tapete, que não venha a ser revelado. Porém, o maior segredo no capítulo 1 de Daniel é a oração. O segredo da vitória é a oração e a obediência. O que seria de Daniel se não fosse a oração? O que seria de Sadraque, Mesaque e Abednego se não fosse a oração? Louvado seja Deus. Ei, meu querido, veja bem, a oração é a chave da vitória. Igreja que não ora é igreja despreparada. Servo que não ora é servo despreparado. A oração é a chave da vitória. Eu aprendo com o capítulo 1 de Daniel que quando a igreja ora, Deus paralisa o inimigo. Eu aprendo com o capítulo 1 de Daniel que quando tem um servo de Deus fiel, com o joelho dobrado, né, o inimigo ele não prevalece. Quando a igreja ora, Deus ele se manifesta. Vejam que Nabucodonosor, nós vamos ver que Nabucodonosor, no seu capítulo de número 2, Nabucodonosor tem um sonho. Nabucodonosor está revoltado. Nabucodonosor, ele dá uma ordem para Arioque executar todos os sábios, todos os encantadores, todos os astrólogos da Babilônia. Porém, a Bíblia diz que por causa da oração de Daniel, Deus neutraliza o decreto de Nabucodonosor. Então eu aprendo que através da minha e da tua oração,
Deus, ele paralisa o decreto de Satanás. Através da minha e da tua oração, Deus, ele paralisa a oração contrária, a inveja, o olho ruim, a palavra de maldição, o trabalho de voodoo, o trabalho que foi feito na Mata Virgem, na cachoeira, no cemitério. Ei, através da minha e da tua oração, Deus, ele faz grandes coisas no meio do seu povo. Atos capítulo de número 12, a Bíblia vai nos dizer que foi através da oração que Deus lançou por terra o decreto de Herodes. Herodes, ele queria matar o apóstolo Pedro, mas a Bíblia diz no capítulo e no versículo de número 12, que enquanto a igreja orava, o Deus enviou o seu anjo para trabalhar a favor de Pedro. Enquanto a igreja orava, Deus trabalhava a favor de Pedro. Louvado seja Deus. Através da oração de Moisés, Deus paralisou Faraó. Através da oração de Neemias, Deus deu livramento para o povo de Jerusalém. Através da oração da rainha Esther, Deus deu livramento para o povo judeu. Ei, a oração, ela tem poder. A oração, ela pode mudar o cenário. Louvado seja Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está teu casamento, eu não sei como é que está a tua vida espiritual, a tua vida ministerial, a tua vida financeira, mas fala Deus na minha boca por intermédio do Espírito Santo e da sua palavra. Vai ser através da oração que eu vou paralisar o decreto do inimigo, o decreto de Satanás. Louvado seja Deus. Fique com esta palavra e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?